informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 7 de fevereiro, levando para vocês os seguintes destaques. Brasil tem 100 mil animais em quarentena para exportação. Mato Grosso do Sul tem condições de cobrir demanda aberta com a quebra da safra de cana-de-Cuba. Caça ao javali é permitida, mas com critérios. Brasileiro consumiu mais de 21 milhões de sacas de café. E o programa Mais Leite do Senar MS aumenta a produção estadual. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O mundo nunca foi dos que ficam parados, dos que fazem aquilo que todo mundo já fez. O mundo é de quem não aceita a derrota, que faz tudo de novo até melhorar. Porque metas não são aquelas que você escreve num papel, são aquelas que você luta para realizar. Grandes mudanças não são feitas por quem sonha, são feitas por quem faz. Faça acontecer. Show Rural Copavel 2018, de 5 a 9 de fevereiro, em Cascavel, Paraná. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A quarta-feira será de sol na região de Dourados, mas com aumento de nuvens de manhã. Estão previstas pancadas fracas e isoladas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Você já experimentou a bebida láctea da Cambi? É um delicioso produto para todas as horas, com muita cremosidade em vários sabores de frutas de baixa caloria e nutritiva. Ela é rica em albumina, proteína que contém ferro e vitaminas. Sirva como sobremesa no lanche ou no momento que bater aquela fome. Produtos Cambi, saúde em sua mesa. 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com preços estáveis. O Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 133 pela arroba do boi gordo à vista. O Friboi de Ponta Porã ofertou R$ 135 com 30 dias para o pagamento. O Brasil Global pagou R$ 123 pela arroba da vaca gorda à vista e o Friboi R$ 127 a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 22 e a de soja a R$ 59, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,24 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator.
Comide Máquinas, revendedora João Dir para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado promoveu ontem sua primeira reunião. Entre os projetos, o que incentiva a dessalinização da água do mar e das águas salobras subterrâneas para consumo humano no semiárido nordestino e nas bacias hidrográficas com poucos recursos hídricos. Do senador cearense Eunício Oliveira, foi analisado em decisão terminativa, ou seja, aprovado, pode seguir direto para a Câmara dos Deputados. A dessalinização é o processo de remoção dos sais dissolvidos na água do mar ou nas águas salobras subterrâneas, produzindo água doce, que pode ser utilizada principalmente para o consumo humano e dos animais domésticos. O texto estabelece o incentivo à dessalinização como diretriz da Política Federal de Saneamento. O vereador Silas Zanata pediu à Prefeitura a realização de serviços de patrulhamento e cascalhamento na linha do Barreirinho e Potrerito em Dourados. A medida busca dar atendimento à solicitação dos produtores daquela localidade que reclamam do estado em que se encontra a estrada com seu leito repleto de buracos causados pela ação erosiva das enxurradas, pelo tráfego de veículos pesados que danificam a pista, que não contam com manutenção preventiva. O Silas solicitou ainda o patrulhamento e cascalhamento nas estradas dos assentamentos Lagoa Grande e Amparo, no distrito de Itaú. Desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul decidiram por maioria que o Curtume Braspele Comércio de Couros não terá mais incentivos fiscais estaduais. A decisão derruba a liminar concedida à empresa em maio do ano passado, depois que a Secretaria de Estado de Fazenda decidiu suspender os benefícios. Na sessão de julgamento realizada na segunda-feira, 4 desembargadores votaram pela rejeição do mandado de segurança concedido liminarmente em maio de 2017. A Braspele é de propriedade de José Roberto Berger, responsável por denunciar suposto esquema de extorsão para a cobrança de propina em troca de benefícios fiscais do governo estadual. À época, ele divulgou gravação feita em novembro de 2016, na qual o então secretário de governo, Sérgio de Paula, orienta o empresário a procurar pessoa que teria bom trânsito no governo. Depois das denúncias, o governo do estado decidiu cancelar os benefícios da empresa por afirmar que foram descobertas irregularidades supostamente cometidas pelo empresário, entre elas sonegação fiscal e uso de notas frias. Devido à grande repercussão da prisão de 2 caçadores no último sábado por porte ilegal de armas, enquanto caçavam javalis em Nova Alvorada do Sul, a reportagem do jornal Mídia Max procurou saber dos órgãos ambientais se a caça do animal é permitida e em quais condições ela pode ocorrer. Conforme a Polícia Militar Ambiental, a caça do javali é permitida, pois o animal é considerado nocivo por ser uma espécie exótica que traz grande prejuízo às lavouras no estado. Entretanto, são necessários alguns procedimentos antes de ir à caça do animal, como, por exemplo, ter autorização do IBAMA para isso. A PMA ainda informou que é necessário utilizar armamento que minimize o sofrimento do animal, isto é, armas que o derrube de uma só vez, como uma calibre 12, por exemplo, devidamente registrada e documentada. Após ajuizar 130 ações contra danos ambientais às florestas de Rondônia, o Ministério Público Federal descobriu que, além de derrubar e venderem madeiras, madeireiros estão leiloando ilegalmente terras indígenas para várias pessoas no estado. Só na reserva Uru-Eu-Uau-Uau, por exemplo, já existem cerca de 500 cadastros rurais de invasores aguardando a legalização da terra para uma futura exploração do local. Em entrevista ao G1, a procuradora Gisele Bleg disse que mais de 100 pessoas e empresas já foram identificadas pelo crime de desmatamento e leilão clandestino de terras indígenas. O caso é tão grave que a professora Elisângela Del Armelina Suruí foi atacada a tiros em Cacoal no fim do ano. Ela prestou depoimento na Polícia Federal
e a suspeita é que a tentativa de homicídio ocorreu porque a educadora e o marido lutam contra esses crimes em terras indígenas. O consumo interno de café no Brasil em 2017, estimado em 21 milhões e 500 mil sacas, que corresponde a aproximadamente 1 milhão e 70 mil toneladas. Com esse volume, o nosso país se destaca como o segundo maior consumidor de café em nível mundial, sendo superado apenas pelos Estados Unidos, que consomem em torno de 25 milhões e 800 mil sacas de café. O consumo no Brasil deverá se aproximar desse volume dos americanos até o ano de 2021, quando deverá atingir 25 milhões de sacas, se considerado uma projeção da taxa média anual de crescimento de mais de 3%. Os terminais portuários brasileiros devem embarcar nos próximos dias 100 mil animais vivos rumos a destinos estrangeiros. Em entrevista à Globo Rural, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que esse é o tamanho do lote atual que está em quarentena em diversas fazendas do país. O ministro não deu detalhes sobre a data nem locais de embarque dos animais, mas ressaltou que a operação é regulamentada pelo governo há anos. Na semana passada, a Justiça de São Paulo atendeu um pedido de organizações de animal e suspendeu as exportações de 25 mil bovinos para a Turquia. O caso força deu nada mais com a Turquia, principal mercado. Nós procuramos esses dados em Brasileira. Temos aí mais de 100 mil bois em estações de quarentena em exportação. Só não podemos parar. Isso é 7% que é o estado de produção. São 743 produtores que participam do programa Assistência Técnica e Gerencial Mais Leite, desenvolvido pelo Senar MS. No ano passado, o volume total chegou a 24 milhões de litros de leite. De acordo com a coordenadora do programa, Bruna Bastos, a produtividade dos pecuaristas do Mais Leite está muito acima da média do estado. Em Mato Grosso do Sul, a média de produção das vacas em lactação é de 3,6 litros dia, segundo os dados do IBGE, enquanto que nas propriedades assistidas pelo programa do Senar, a média registrada é de 8,2 litros dia, comparou a Bruna. Isso demonstra que as vacas estão mais saudáveis e bem nutridas. É uma eficiência produtiva graças à orientação técnica, frisou a coordenadora. Dados do Departamento de Assistência Técnica e Gerencial do Senar apontam que a produção média diária em 2017 foi de 88,4 litros por propriedade. Um dos destaques entre os participantes do programa é a fazenda Seriema, em Camapuã. De acordo com o Senar, a propriedade chegou a produzir em janeiro deste ano 1.800 litros dia. São 160 vacas em lactação, com uma produção média diária de 11,2 litros por animal. Todo o leite produzido é destinado a um laticínio que abastece o mercado local. A suspensão nas exportações de cana por Cuba não deve afetar o Brasil e, consequentemente, Mato Grosso do Sul de forma grandiosa, mas ambos têm condições de ampliar, mesmo que timidamente, o mercado para os clientes do país caribenho, segundo a análise da FamaSul. O furacão Irma e as chuvas prejudicaram as plantações cubanas, que também devem ter dificuldades para atender o consumo do próprio país. A analista técnica da FamaSul, Eliamar Oliveira, lembra que o Brasil já é o maior exportador de cana do mundo. Em 2017, segundo ela, Cuba vendeu 1 milhão e 100 mil toneladas de cana, o que representou apenas 3,8% de tudo que foi negociado pelo Brasil. Os principais destinos do açúcar de Cuba são a China e Indonésia. São também parceiros do Brasil. Em 2017, 970 mil toneladas foram enviadas à Indonésia e 333 mil à China. É importante destacar que o Brasil teria condições de ampliar o mercado com esses países, considerando os termos das relações comerciais em que pese taxas e impostos, comentou a analista. Pelo menos 50 trabalhadores sem terra bloquearam ontem a MS 141 no trecho entre Naviraí e Ivinhema. As famílias são do acampamento João e Maria, localizado em Naviraí. Os sem terra reivindicam a desapropriação da fazenda Concórdia, também situada em Naviraí. A propriedade está envolvida em um litígio
e os trabalhadores querem que o governo federal compre a área para assentar as famílias atualmente acampadas fora da área. Falta pouco para o IBGE terminar o levantamento do Censo Agropecuário 2017 em Mato Grosso do Sul. A Federação da Agricultura e Pecuária é um dos órgãos participantes do Comitê Estadual Gestor do Censo e colabora com esse balanço por intermédio da mobilização dos produtores com o apoio dos sindicatos rurais. O superintendente do Senar MS, Lucas Galvão, disse que temos muitos produtores que possuem propriedades em Mato Grosso do Sul e residem em outros estados. Os sindicatos rurais possuem extrema importância nessa mobilização para que os agentes tenham acesso às informações. Do pequeno ao grande produtor, os dados são fundamentais para fomentar investimentos, transações e políticas públicas que fortalecem o setor produtivo. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Estão abertas as inscrições para o Selo Agro Mais Integridade. Estão abertas as inscrições para o Selo Agro Mais Integridade, prêmio de reconhecimento às empresas do agronegócio que adotam práticas de governança e gestão capazes de evitar desvios de conduta e de fazer cumprir a legislação, em especial a Lei Anticorrupção. O selo foi lançado em cerimônia no Palácio do Planalto em 12 de setembro de 2017, pelo presidente Michel Temer e o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blário Maggi. As inscrições seguem até 31 de maio e serão feitas exclusivamente no site do MAPA por meio do link Questionário de Inscrição. Estão aptas à premiação empresas do agronegócio de pequeno, médio ou grande porte, de qualquer ramo da cadeia produtiva, atuando de forma associada, consorciada ou não, inclusive as cooperativas. As empresas poderão utilizar o selo em seus produtos e campanhas publicitárias pelo período de 1 ano. A premiação também servirá de apoio na demonstração de práticas de integridade para fins de empréstimos oficiais. No período de março a maio, a Secretaria Executiva responsável pela ação operacional do selo Agro Mais Integridade acompanhará as inscrições, esclarecerá dúvidas e avaliará a documentação. Em setembro, a seleção das empresas será homologada pelo Comitê Gestor do Selo. A premiação será entregue oficialmente em Brasília no Dia da Agricultura, 17 de outubro. Para o Momento Agro de Brasília, Eglis Ximenes. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma ótima quarta-feira para todos nós. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Rádio Grande FM, do YouTube e do Facebook, vocês podem assistir ao nosso programa.